Olá, amigos da Amazônia! Chegamos com mais um programa Caminhos da Amazônia para você aqui pelo Amazonsat e também pelas redes sociais. No programa de hoje temos uma reportagem sobre turismo no município de Careiro Castanho e ainda temos uma outra reportagem muito especial sobre a produção de goma, fécula de mandioca, principalmente na região do Lago do Janauacá. E uma entrevista com um engenheiro agrônomo, Valdenor Cardoso, especialista e que está organizando o projeto de nova alternativa econômica no estado do Amazonas. Tudo isso você acompanha já já. O repórter Jacques Salvaterra visitou as mesmas pousadas que foram visitadas por ele há 2 anos atrás e ele descobriu que os hotéis de selva e também as pousadas continuam com um grande movimento de turistas brasileiros e estrangeiros. Careiro Castanho, cidade da região metropolitana de Manaus, distante a 113 quilômetros pela BR-319. O visitante pode chegar ao município via terrestre ou fluvial. Município com mais de 35 mil habitantes, com uma diversidade de culturas e raças. A economia da região tem como a agricultura familiar, pesca e a pecuária. Mas nos últimos 20 anos, uma outra atividade econômica a se sobressair foi o turismo. A equipe do Caminhos da Amazônia voltou ao Careiro Castanho após 2 anos de pandemia. Viemos acompanhar de perto como está o movimento de visitantes nos mais de 30 hotéis de selva existentes nesse delta geográfico formado pelos leitos dos rios Solimões e Madeira. Queremos ver como estão se mantendo com mão de obra, se estão com lotação regular e o que mudou no comportamento dos turistas e dos empreendedores locais. Saímos cedo pela sede do Careiro Castanho e seguimos pela rodovia AM-254, conhecida como Estrada de Altazes, chegando no ramal do quilômetro 17 e a partir daí o nosso roteiro será continuado numa lancha rápida, ou voadeira como é chamada pelos moradores ribeirinhos, onde na chegada já se pode observar o que vamos ver pela frente no meio de um pedaço da floresta amazônica. Acompanhados de guias da Secretaria Municipal de Turismo e ao se aproximar dos hotéis, o que nos chama a atenção é a engenharia das estruturas construídas em meio à selva, pois alguns são erguidos sobre palafitas, barrancos, lugares bem escondidos sobre o leito dos rios, no topo da copa das árvores, e outros foram preparados para acompanhar as temporadas de cheia e seca dos rios. A gente cuida dessa parte como cuidamos até da nossa casa. Por quê? Porque se nós não protegermos os rios, não protegermos a nossa floresta, o turismo no Amazonas não existe. Então a gente tem a responsabilidade de cuidar, de orientar, de cobrar também, cobrar o fluxo turístico para que a gente possa ter um diagnóstico de quantos turistas estão entrando na região. Neste hotel de selva, aqui tudo é natural. Energia só da luz do dia. Francisco Holanda é o dono desta pousada. E tudo durante a execução do projeto foi pensado na preservação do habitat natural do lugar e preservar a cultura local. E quando termina as temporadas da pesca esportiva, a gente faz a colheita na beira do rio todinho, alguns plásticos que tem, garrafa, lata, né? Isso aí nunca a gente sempre tem, porque até mesmo é um rio que trafega muita gente e solta, né? Plástico, garrafa, e a gente tende a juntar essa preocupação por causa do turismo, que a gente preserva essa área tanto pela floresta como o rio. Os empreendimentos vão dos mais simples aos mais luxuosos.
Os preços dos pacotes das hospedagens variam. As paisagens, os passeios e todos os atrativos, além de deixar boas recordações, também proporcionam recreação e boa convivência com a natureza da região mais conhecida do planeta, a Amazônia. Super recomendo, super recomendo. Eu, inclusive, sei, né, que existem épocas, eu sei que essa época está mais cheia. É uma paisagem incrível, né, as árvores assim submersas, a vegetação. Eu quero voltar ainda, né, quando essa água baixar, para eu ver, que eu sei que é um passeio totalmente diferente e eu super recomendo o passeio. A gente chega aqui, a gente se encontra, imagina que chegou no paraíso, né? Porque, ó, pesca, rio, comida boa, bons papos, pessoas de qualidade de vida, eu acho que é aqui. A região também é conhecida pela prática de pesca esportiva do Amazonas, que é a paixão de quem vem para se descontrair, relaxar e esquecer os afazeres do dia a dia. No dia que a equipe esteve visitando, foi possível encontrar grupos de turistas pescando e se divertindo. Sensacional o lugar, Rio Juma aqui, viemos fazer a pesca esportiva, né? O pesca e solta e 100%. Eu sou uruguaio, que tem um filho brasileiro e está conhecendo pela primeira vez o município de Careiros. É impossível vir na região amazônica e não provar as delícias feitas pelos nossos chefes de cozinha. A decoração torna a mesa do café da manhã ainda mais atraente. O cliente ele quer algo diferente. E a gente tenta oferecer para agradar o cliente, porque não adianta ser uma pousada tradicional, com um garçom engravatado. Chega na hora, o cliente sai e diz, não, eu já tive um dos melhores hotéis, andei o mundo todo, mas eu quero algo diferente, que seja bem tradicional da região, principalmente a alimentação nossa aqui. Esta família de turistas americanos veio conhecer um pouco sobre a Amazônia e escolheram o Careiro Castanho, que só conheciam pela internet. Olha, adoro. É a primeira vez para nós, mas já passamos uma semana, uma parte na Pará e agora aqui na Amazonas, gosto muito. É uma parte do Brasil muito especial. Vários cursos importantes para atividades turísticas são oferecidos gratuitamente para treinar e qualificar ainda mais quem trabalha com esse tipo de serviço, que vai de marinheiro auxiliar de convés e máquinas, ofertado pela Marinha do Brasil em parceria com o Estado e a Prefeitura, que já formou 59 profissionais e que agora estão habilitados a conduzir as lanchas e barcos. Uma conquista para os ribeirinhos. A gente tenta usar a mão de obra local, né, o máximo possível, e o CETAM deu apoio para a gente, né, nos treinamentos, principalmente um curso de condutor de turismo, depois também um curso de camararia, né. O outro parte principal é a própria pousada, né, dar o treinamento para os funcionários para que a gente tenha um atendimento de excelência. Espero que você tenha gostado de nosso passeio, que mostrou um pouco o que podemos aproveitar nesse imenso Amazonas. No próximo bloco você vai conhecer como estão vivendo e o que estão enfrentando os produtores de goma, principalmente por causa da cheia dos rios no Amazonas. Milhares de agricultores familiares que trabalham com a produção de mandioca para extrair a goma na região do Lago do Janauacá, nos municípios de Manaquiri e Careiro Castanho, estão preocupados com o financiamento que está vencendo e eles tiveram perdas irreparáveis por causa das cheias no Amazonas. Estamos na região do Lago do Janauacá, na cidade do Careiro Castanho, distante a 113 quilômetros de Manaus pela BR-319, mas que tem uma extensão que abrange o município de Manaquiri e chega até o quilômetro 256 na comunidade de Igapoaçu. Aqui, a equipe do Caminhos da Amazônia veio mostrar a produção de goma, derivado extraído da mandioca, que normalmente é usado para fazer tapiocas e mingau. A goma é semelhante ou equivalente à fécula de mandioca. É uma das fontes de renda dos ribeirinhos.
Nossa equipe levantou cedo e acompanhou o início da rotina de Jonas Solidade, que assim que amanhece o dia, já coloca comida para os animais de sua propriedade. Por conhecer bastante a região dos lagos, braços de rios, igarapés e paranás, resolvemos navegar com ele. E é ele quem vai nos levar para conhecer algumas das mais de 300 casas de farinha existentes na região, que está sendo massacrada pela subida das águas. Muita roça entrando na água com essa enchente, né? O pessoal aqui trabalha muito com roça entrando na água. E tem que fazer, né? Roça verde, mas tem que aproveitar, né? É assim a situação do povo rural aqui. A Amazônia é seguramente uma região onde a agricultura familiar se manifesta das mais formas ribeirinhas, nas várzeas, às margens das rodovias e vicinais. E é onde se encontra uma grande diversidade de recursos naturais capazes de promover a base produtiva e alimentar dos agricultores. As unidades familiares de produção e comercialização das casas de farinha flutuantes da região do Lago do Janauacá no Careiro Castanho. No flutuante do seu Raimundo Nogueira funciona a casa de farinha onde é produzido a goma. Chegamos no momento em que a família ajudava na produção. Seu Raimundo conta que, devido à cheia, teve que antecipar a colheita se quis produzir alguma coisa para não ficar no prejuízo. Por causa da cheia, né? Senão nós ia perder, que isso aí é produção programada por ano, né? Aí nós estamos colhendo 6, 7 meses para não perder. Quer dizer, quando está no produto normal, o cara faz 1.000, 1.200 quilos por semana. Hoje em dia o cara está fazendo 400, 300 quilos. Seguimos viagem pelo Lago do Janauacá e chegamos na casa de farinha do Marinaldo de Oliveira Lima, que fica na comunidade São João Batista. Aqui ele produz mais de 3 toneladas toda semana. Mas, segundo ele, para não perder a produção e não ficar no prejuízo, tem que se render aos atravessadores, que baixam muito o preço da goma. Eu chego na minha caifarinha aqui, eu tenho 30 sacos de goma. Chega na outra caifarinha, tem 50. Aí, os compradores é da maneira deles. Se ele disser assim, não, eu estou pagando de R$ 2,50. De R$ 2,50 eu levo. Aí, para a gente não perder, nós somos obrigados a vender. Depois de retirar a matéria-prima, o que sobra geralmente é jogado fora. Ou muitas das vezes, algum agricultor pega a massa cevada para alimentar os animais. Marinaldo acredita que se houvesse incentivos, o que seria descartado serviria para fazer ração. Olha, isso aí serve para pato, galinha, porco, né? Para tudo serve. Galinha, gado, tudo os animais comem. Então, se a gente tivesse uma ajuda do Estado para comprar esse produto da gente, ajudava. Porque a maioria aqui, os pessoal levam. Tá certo, eles levam, eles precisam. Mas hoje um saco de farelo está custando 80, 90 reais, né? Então estão correndo tudo para massa. Mas era justamente vender, porque a gente compra o roçado, a gente paga. Então, se entrasse essa renda para a gente, já era uma ajuda. Chegamos nesta outra casa de farinha. Aqui os equipamentos já são mecanizados. José Cordeiro é o proprietário. Além de produzir a goma e o tucupi, utilizado para fazer molho, o delicioso tacacá e receitas amazônicas, ele ainda leva neste barco toda a produção fabricada dele e de outros ribeirinhos que moram na região. Uma vez por semana ele faz essa viagem. Segundo ele, chega a levar 200 toneladas para a Feira da Manaus Moderna, o que leva cerca de 4 horas de viagem. A gente faz mesmo, nós mesmos, né? E leva para Manaus. A gente vende lá na Manaus Moderna, a gente entrega, nos bairros também a gente entrega. E com essa cheia, teve prejuízo? Tem porque entra na água. Na onde a gente arrancou essa daí toda dentro d'água. Aí já é um prejuízo grande, porque um tanto desse que a gente fez a colha ontem, se a gente esperasse ela amadurecer para engrossar mais um pouco, né? Deveria dar uns 3 tantos desses. Aí só deu um, né? Porque tá fininha ainda, né? O rio enche demais, tá enchendo demais, né? A região é considerada uma das maiores cadeias produtivas de goma do Amazonas, onde aqui existem mais de 300 casas de farinhas flutuantes e terra firme. A estratégia das famílias que optam pela produção de goma em instalações flutuantes se justifica como uma forma de explorar ao máximo a fase terrestre das áreas alagáveis, já que o beneficiamento da matéria-prima
pode ser realizado durante a fase aquática do sistema. Os produtos oriundos da mandioca, né, no caso a goma, no caso do tucupi, todos esses produtos têm uma aceitação muito grande, tem um mercado bem extenso e de certa forma, o IDAM tem apoiado através não só da assistência técnica, não só na parte documental, tornando esses produtores e também as suas organizações, no caso associações e cooperativas, aptas a acessar os programas de aquisição, seja da SEDUC, seja da ADS, ou também do Fundo de Promoção Social, no caso, através das documentações básicas, como o cartão de produtor, a declaração de aptidão ao PRONAF, o CAR, e também na elaboração de propostas junto à AFEAM e outros agentes financeiros. Além disso, a maior rentabilidade do trabalho na fase de beneficiamento permite às famílias processarem e cultivarem um maior volume de matéria-prima, se comparado com a fabricação de farinha. As vantagens da produção artesanal de goma e do tucupi em relação à produção artesanal da farinha são o maior rendimento do trabalho, que é a quantidade produzida por tempo de trabalho, é 10 vezes maior. E a rentabilidade, maior liquidez e preço. O especialista Valdenor Cardoso explica ao Caminhos da Amazônia o que o governo está fazendo para criar novas alternativas econômicas para desenvolvimento social e econômico do Estado. Desenvolvimento do turismo, da piscicultura e aquicultura, desenvolvimento da fruticultura, da pecuária, do extrativismo, de mineração, de manejo de lago e florestal. Tudo isso o Estado quer lançar mão para ter uma nova matriz econômica para gerar emprego, renda, ocupação e trabalho e, principalmente, melhor qualidade de vida para quem vive nos 61 municípios do interior do Amazonas. Hoje estamos com 50 e poucos anos de Zona Franca Industrial, Polo Industrial de Manaus. E nesses 53 anos, nós podemos dizer que foi um projeto virtuoso, vitorioso, muita produção. Hoje, a economia do estado do Amazonas está entre as 13 maiores economias do país. Gerou ocupação, gerou renda, mas também trouxe algumas situações desagradáveis, concentração de renda na capital. Manaus explodiu. Nos anos 70, Manaus tinha 70, 80 mil habitantes. Hoje nós estamos aí com 2 milhões, 300, 400 milhões de habitantes, com demandas exponenciais para todos os setores, sanitários, ambientais, alimentar, de trabalho, de geração de ocupação e renda, enfim. Manaus hoje tem uma renda per capita que é superior à renda per capita em São Paulo, na capital. Mas nem por isso nós tratamos de fazer desse recurso potencial e efetivo que a Zona Franca gerou, construir outras alternativas de desenvolvimento sustentável. Então, na parte do Estado, a gestão do Distrito Industrial, do Polo Industrial, do Projeto Industrial, é afeto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Inovação, a SEDECT, né, onde nós estamos lá. E tem feito um grande esforço buscando uma relação forte com o Distrito Industrial para que nós tenhamos ajustes elementares, simples, secundários dos mais complexos que existem. É uma dinâmica industrial. Nós temos indústrias em Manaus, que eu já visitei presencialmente, que produz tecnologia para os seus produtos, indústrias multinacionais, coreanas inclusive, que os seus institutos produzem tecnologia para os seus produtos que já são exportados para muitos países. Então nós temos produção de ponta, tecnologia de ponta, inteligência, processo produtivo de ponta, inclusive com financiamento próprio de fundos de pesquisa e desenvolvimento, P&D. Entretanto, a meu juízo, nos faltou desenhar modelos de desenvolvimento que envolvem modelo de economia,
agricultura familiar, para o extrativista. Eu tenho chamado, por exemplo, o pirarucu de manejo a pérola do extrativismo moderno. Hoje, o manejo, o que foi desenvolvido pelos órgãos de pesquisas, com o IBAMA, em parceria com o Instituto Mamirauá, está nos permitindo aumentar o estoque nas condições naturais, nos rios, e aumentar a oferta para captura e para processamento, para comercialização, produto alimentar da maior valor, da maior riqueza. Nós temos aí a cadeia do açaí, vertiginosamente crescente. Os dados estatísticos, ainda ontem eu dei uma olhada, nos últimos 13 anos foi o produto que mais cresceu. O Amazonas tem, hoje, cerca de 32 milhões de hectares de áreas de florestais passivas de manejo, segundo o Serviço Florestal Brasileiro. Desses 32 milhões, já tem credenciado, já tem identificado e tornado como unidades de conservação para a florestal, para a manejo florestal, cerca de 2 milhões e 500 mil hectares. Aí como é que faz isso? Ah, mas manejo florestal, o impacto, sim. Nós temos no Amazonas, em Taquatiara, a empresa Mil Madeiras, que é um exemplo para o mundo de conservação, de manejo, de produtividade madeireira, de ocupação. Só no pátio da Mil Madeiras emprega-se mais de 840 pessoas. O impacto, baixíssimo. A Mil Madeiras tira apenas 3 aves por hectare. Naturalmente que ela tem que manejar a maior área. Para não ter sistema de talhão, né? Sistema de talhões. Então, quantos empregos geraria? Se nós formos processar alguns milhões de hectares, nós vamos ter outra Zona Franca equivalente ocupação e geração de emprego lá pelas madeireiras. Nós temos a questão do gás natural. O Amazonas hoje é uma das maiores reservas do mundo. E, quiçá, com os dados que estamos aguardando do Juruá, é possível que nós venhamos nos tornar logo, logo a maior reserva do Brasil. Hoje nós reinjetamos alguns milhares de metros cúbicos de gás. Esse gás que está sendo reinjetado, porque não tem demanda suficiente e porque também há necessidade do próprio solo, do próprio processo de produção de rejeição, mas parte desse material rejeitado poderia nos estar fornecendo fertilizantes nitrogenados, amônia que se transformaria em ureia e que já tem empresas também trabalhando junto com o governo do estado, junto com a secretaria, buscando orientação, qual o caminho e tudo isso. Lá na nossa secretaria, o nosso secretário titular tem dito o seguinte: olha, nós aqui, além do ordenamento, além do atendimento, da gestão administrativa, burocrática, para fazer fluir com eficiência, nós temos que ser também gigolô de negócios, buscar negócio para o Estado. Nós temos a nossa pecuária sustentável, tão criticada ao longo da história, mas está aí hoje. O presidente Figueiredo dando uma prova inequívoca que é possível, sim, produzir com sustentabilidade a pecuária no Amazonas, na Amazônia. Por quê? Porque nós estamos numa situação a 10 graus do eixo do Equador, o que nos dá um potencial de produção vegetal absoluto, enorme, com a possibilidade de crescer 1 palmo a pastagem para que o gado em 30 dias volte a pastar no mesmo lugar. Nós já saímos de 0,58 unidade de animais, considerando uma unidade animal de 450 quilos, para até 9 cabeças, 9 animais por hectare em Figueiredo. Aí nós temos nosso extrativismo, nossa castanha. Agora mesmo, a nossa secretaria está elaborando projeto, construindo projetos para fazer a identificação de rastreamento da nossa cadeia. Qual é o perfil da castanha lá de Tapauá? Qual é o perfil da castanha lá de Manicoré? Enfim, identificar cada região, o perfil fisiológico e organoléptico desse produto, de forma que a gente possa, inclusive, ganhar o selo de origem, identificação geográfica, para agregar valor no processo de exportação. A nossa Amazonas Tour, com o nosso diretor Gustavo, estão num trabalho enorme de planejamento. Turismos
de contemplação, turismo de lazer, turismo de natureza. Essa praia do Rio Negro, se cada praia daquela construísse lá um mini hotel, um local de alojamento com as lanchas, enfim, gera renda lá para o pessoal, relaxa todo mundo. Nós temos pesca esportiva. Não tem algum lugar do mundo melhor para fazer pesca esportiva aqui no Amazonas, estado tropical belíssimo, como estamos falando agora há pouco, com piscicultura renovável, pesca larga, pesca larga. Enfim, a própria Manaus, né? Manaus, serviço, melhorar os serviços em Manaus, o serviço de atendimento, nós temos uma rede hoteleira razoável. Junto com o governo do estado, junto com parceiros de toda a ordem. A SEDECT, o secretário Ângelo, teve esse cuidado de, ao organizar a instalação de um Fórum Permanente de Desenvolvimento, dentro da projeto de lei está lá contido um conselho ativo, permanente também para acompanhar todos os momentos desse desenvolvimento. E a parceria, universidades, indústrias, o pessoal da educação, o pessoal da ciência, todos os segmentos, comércio, produção rural, todos os segmentos envolvidos para discutir esse processo de desenvolvimento sustentável, a continuidade, a buscar alternativa, a diversificação sustentável. Isso está sendo um trabalho de uma forma coletiva, para ser uma coisa sustentável, participativa, inclusiva, acima de tudo inclusiva, para buscar aquelas famílias que estão às margens dos processos econômicos. E este foi o seu programa Caminhos da Amazônia de hoje. E eu lhe peço mais uma vez que você vá lá no nosso canal do YouTube, nosso canal Caminhos da Amazônia e também lá do Amazonsat e se inscreva, para que assim a gente possa levantar, né, a nossa audiência. E também queremos agradecer esse cenário maravilhoso da Fazenda Toca da Pitaia, do nosso amigo Kleber, que nos cedeu para a gente poder fazer a entrevista com o Valdemar Cardoso e gravar a apresentação do programa aqui. Um grande abraço para você e a gente volta no próximo programa, se Deus quiser.